pessoal, meu nome é Guilherme, conforme vocês já viram nas fotos, e junto com a Ana e com a Adria, nós vamos apresentar para vocês o texto sobre análise e desenvolvimento de material didático. Nós somos estudantes da Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, e esse vídeo faz parte da disciplina de avaliação e desenvolvimento de material didático em língua inglesa. Espero que vocês gostem. Nós bolamos o nosso vídeo como se fosse um jogo de perguntas e respostas, no qual eu pergunto e as meninas vão responder para que haja uma reflexão e uma discussão sobre os conceitos e os temas tratados no texto. Aproveitem! Então, o que é material didático? Nós vamos começar o nosso vídeo mostrando umas figuras para que a gente possa discutir os conceitos de material didático. Bom, de acordo com Brown e Mission, o material didático é qualquer recurso utilizado para ensinar uma língua. Então, como foi mostrado pelas imagens, né, áudios, textos impressos, vídeos, objetos e atividades são considerados materiais didáticos desde que tenham como fim ensinar uma língua. Então, os livros didáticos, eles servem também como material didático ou não? Então, o livro didático, ele supre as necessidades dos alunos ou não? O livro didático também é um material didático, né? Então, os outros recursos podem ser utilizados para suprir as necessidades que talvez o livro didático não dê conta, enfim, de suprir totalmente. Então, dessa maneira, o professor ele pode selecionar, adaptar e mesmo produzir, desenvolver, né, os materiais didáticos, desde que ele siga 4 pontos que Harwood aponta, enfim. Que o primeiro é ser criativo, né, enfim, ele pensar maneiras, né, de atrair, enfim, a atenção dos seus aprendizes, selecionar o que o professor deseja de uma forma adequada, né, adaptar atividades e o material mesmo em si, de acordo com as necessidades, interesses, motivações, enfim, dos alunos, e propor atividades extras para esses alunos, enfim, pensando nessa adaptação, desenvolvimento, enfim, de material didático. É claro que é muito importante ressaltar que o professor muitas vezes não tem tempo, não consegue seguir todos os conteúdos que a instituição na qual ele trabalha impõe. Então, há vários obstáculos, né, que impedem muitas vezes esse desenvolvimento e mesmo produção, adaptação, enfim, de material didático, mas enfim, é algo que pode ser resolvido. Como resolver isso, então? Há uma solução para esses obstáculos serem diminuídos ou até mesmo solucionados? Sim, esses obstáculos podem ser diminuídos se refletirmos sobre nossa prática em sala de aula, sobre as atividades que estão sendo trabalhadas em sala de aula, considerando o contexto de ensino dessas atividades. Né? E como fazer isso? Como refletir sobre essa prática? Como ter consciência disso, né? Estudando as teorias de materiais didáticos, né? Levando essas teorias para dentro da universidade e para os professores, sejam através de vídeos como esse, de especializações, etc., né? Segundo Richards e Rogers, o elaborador de material didático deve escolher a abordagem, o design e como o material vai ser constituído, né? Isso tudo pensando no contexto de ensino e aprendizagem. Além disso, ele fala que devemos considerar o inglês para falantes de outras línguas, como por exemplo aqui no Brasil, o inglês para falantes de português, né? Isso é super importante considerar durante a elaboração de um material didático e a aplicação dessas atividades em sala de aula, né? Além disso, considerar também o conhecimento prévio dos alunos, fazendo com que o aluno seja o papel principal desse processo de ensino-aprendizagem, né? Seja central.
Então, como a gente adaptaria o material didático a esse contexto? Os materiais autênticos, eles são relevantes? Ah, tanto os autênticos quanto os não autênticos devem ser utilizados em harmonia, ou seja, em equilíbrio. Porque se você só utilizar o material autêntico, ele vai trazer sim o contexto real de uso da língua, mas muitas vezes ele não consegue suprir as necessidades de todos os alunos. Já o não autêntico, se você só utiliza esse tipo de material, você acaba por não trazer, descontextualizar, né, trazer a língua sistematicamente e descontextualizar o uso real da língua. Então, trazer o autêntico quanto o não autêntico juntos, considerando as necessidades dos seus alunos, é necessário. Suprir as necessidades de quem? Dos professores, alunos, família, autoridades? Como é que o aluno pode criar mais autonomia, sendo mais responsável pelo seu próprio aprendizado? Então, suprir as necessidades de quem? Né? De alunos, professores, famílias, autoridades. É possível suprir as necessidades de todos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem? Então, como fazer esse processo mais significativo, né? Considerando as necessidades de todos envolvidos? Alunos, professores, famílias, autoridades. Muitas vezes o professor tem uma matéria que deve ser cumprida, em um tempo para cumprir aquela matéria, e muitas vezes não é levado em consideração a atividade que está sendo trabalhada, o processo de ensino-aprendizagem, né? Então temos que tentar balancear todas as dificuldades que encontramos dentro da sala de aula e as necessidades dos alunos, né? Como priorizar o processo de ensino e aprendizagem na sala de aula. E como fazer que o aluno seja mais autônomo nesse processo de ensino e aprendizagem, como fazer ele se envolver mais, ser mais ativo nesse processo de ensino-aprendizagem, né? Não esperando apenas o professor. Ou seja, uma maneira de fazer isso é tanto o professor quanto o aluno refletir sobre esse processo, sendo o professor fundamental para que eles façam essa reflexão, né? Engajando os alunos de forma mais adequada, não apenas entregando tudo mastigado para os alunos. Como é feita a avaliação de um material didático, então? Muitas vezes, né, enfim, nós analisamos um material didático, avaliamos, né, mesmo que mentalmente. E há várias formas de se avaliar um material didático. Harwood, no caso, ele nos diz, né, enfim, que nós podemos fazer essa avaliação, mas com mais, no caso, mais sistematicamente. Então, a partir de entrevistas, através do diário de classe, usando questionários, entre outros instrumentos para poder analisar o material didático em questão. Considerando essas análises, né, nós podemos avaliar o material didático quantitativamente e qualitativamente. A análise quantitativa, ela foca mais na estatística de tópicos, conteúdos, enfim, e acaba sendo restrita por se focar nesses números. Já a qualitativa, ela vai trazer uma interpretação melhor dos tópicos, enfim, do conteúdo, dos valores transmitidos pelos materiais, mas se ela não for feita com rigor e sistematicamente, ela pode parecer restrita só àquele material que aconteceu na análise e não pode ser, enfim, comparada, o material não pode ser comparado com outros materiais, porque traz somente a característica daquele material em questão. Ainda falando um pouco sobre essa análise de material didático, né, no contexto de ensino de inglês para falantes de outras línguas, nós podemos analisar o material a partir da língua ensinada ou do conteúdo temático. Pensando nisso, Harwood ele acaba por classificar esses dois segmentos, enfim, em análise do conteúdo linguístico e análise do conteúdo cultural. A análise do conteúdo linguístico vai trazer a língua, a pragmática e o gênero. Na questão da língua, podemos analisar a língua, a língua ensinada, a lacuna que há entre a língua ensinada, no material didático, e a língua aprendida. Com relação à pragmática, nós podemos analisar se o material traz, ele supre as necessidades dos alunos com relação
a como usar aquela língua em determinados contextos. E com relação ao gênero, é necessário, enfim, analisar se o gênero, enfim, está adequado aos propósitos do curso que é oferecido. Então, com essa parte da análise do conteúdo linguístico, nós temos esses 3 pilares. Já com relação à análise do conteúdo cultural, nós temos que, enfim, analisar se é necessário adaptar ou adequar o conteúdo cultural que o livro traz ao local, enfim, à cultura em que aquele material didático, enfim, se insere. Pensando nesse diálogo do conteúdo cultural do material didático com a cultura, enfim, que utiliza, enfim, dos alunos que utilizam aquele material didático. Mas você saberia dizer se essas análises pensam nos alunos ou não? Essas análises consideram os contextos que os professores e alunos estão inseridos? Em grande parte, não. Por isso é necessária a maturidade do professor em adaptar o material didático. Fora as limitações das análises quantitativas e qualitativas, existem outras? Sim, o material deve servir para diferentes tipos de professores, tanto os experientes quanto os inexperientes. A diferença está na maturidade, né? Naquele que vai seguir o material à risca ou vai adaptar as atividades, né? Ao contexto de ensino e aprendizagem. Em contrapartida, as editoras muitas vezes se preocupam com a aparência, com a fonte que vai ser usada, com as imagens que vai ser usada, né? E o que deveria ser considerado como algo acadêmico passa a ser algo apenas trivial, comercial, fugindo do seu objetivo maior. O que podemos esperar em futuras pesquisas sobre o assunto? Bom, o teórico Peters afirma que não temos ainda uma teoria sobre o material didático amplamente aceita por vários estudiosos, porque nós não temos muitas pesquisas relacionadas a como os professores e alunos utilizam e adaptam os materiais didáticos dentro e fora de sala de aula. Então, como uma teoria abrangeria isso tudo? Esse mesmo autor, né, o Peters, ele fala que seriam necessários mais estudos, né, mais pesquisas etnográficas, tanto de produção quanto de uso do material didático, para, enfim, para a gente conseguir ter uma teoria, enfim, que responda a todas essas necessidades envolvidas. Como estudiosos da língua, o que nós, professores, podemos esperar dessas futuras pesquisas? Então, Harewood e outros estudiosos falam que as futuras pesquisas devem focar na reação e compreensão dos alunos sobre os materiais utilizados em sala de aula, né? Assim como a interpretação dos professores. E é isso, pessoal. Para finalizar, gostaríamos de propor algumas perguntas para possíveis reflexões. São essas aqui. De que maneira o professor impacta o aluno através do material escolhido por ele? A segunda. Desenvolver um material didático não é fácil e requer muitas coisas para se pensar. Que caminho você, como profissional das letras, seguiria para criar um material didático que desse conta daquilo que você acha necessário no processo de ensino e aprendizagem do aluno, levando em conta tudo o que foi dito nesse vídeo? E a última pergunta é de que forma um material didático pode impactar um professor? Obrigado por ter assistido o nosso vídeo e esperamos que tenha sido esclarecedor. Comentem à vontade e nos façam perguntas que vamos respondê-las. Até breve!